Amém, queridos? Hoje é o nosso 10º estudo dessa nossa série de uma comunidade terapêutica. E hoje eu queria falar sobre uma comunidade que tem um testemunho eficaz, ou uma comunidade que tem um bom testemunho diante da sociedade e da comunidade, certo? Vamos ler um texto para começar? Hebreus 12, verso 1. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vou ler de novo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, é evidente que o objetivo de Deus para a vida da igreja é não somente uma salvação futura, quando Jesus voltar, ou quando Ele nos chamar para morar com Ele por meio da morte, ou seja, por meio de uma volta de Jesus literalmente para buscar a tua igreja. Em Romanos 8, no versículo 9, o texto nos diz que Ele, Romanos 8, 9, em Romanos 8, 9, não é Romanos 8, 9 não, mas é em Romanos que diz que Ele nos predestinou para que nós fôssemos a semelhança do Seu Filho Jesus. Acho que é Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, isso mesmo, diz assim, portanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do Seu Filho. Então, queridos, o objetivo de Deus não é apenas uma salvação futura, e apenas uma salvação eterna no céu. Ele deseja que já aqui e agora, nós como igreja, tenhamos o caráter, ou sejamos a semelhança do Seu Filho Jesus, sejamos a cada dia aperfeiçoados e edificados conforme Cristo era. E então, não é e nunca foi uma salvação apenas olhando para o futuro, mas é uma salvação passada, porque nos salvou do nosso pecado que vivíamos, é uma salvação presente, porque hoje Ele deseja moldar o nosso caráter à semelhança do Filho Jesus, e é uma salvação futura, sim, quando Ele vier nos buscar ou nos chamar para ir para o céu. Então cuidado com isso, porque às vezes as pessoas vêm para a igreja e uma vez que confessam Jesus, acreditam ou acham que acabou, que agora é só esperar Jesus chamar para buscar. Não, aqui em vida é exigido de mim e de você, a cada dia que passa, sermos edificados, transformados e melhorados à semelhança do caráter do Filho Jesus. Então o texto diz, Ele nos predestinou para sermos a semelhança ou conformes à imagem do Seu Filho. Então é desejo de Deus, é vontade de Deus forjar uma igreja com o caráter de Jesus. E é verdade que Ele já vem fazendo isso. Toda vez que Ele nos chama daquela vida maldita que nós vivíamos de pecado e nos salva, e nos regenera, e nos dá uma nova perspectiva, Ele já está fazendo isso. Forjar o caráter de Cristo em cada um de nós, para que a igreja como um todo, a Igreja Congregacional de Andorinhas, tenha um caráter. Caráter de quem? De Cristo. Não caráter do pastor, não caráter do presbítero, mas o caráter de Cristo. E isso é muito legal de se falar, porque, de novo, muitos cristãos vêm para a igreja e acham que basta aquele momento que ele levantou a mão e confessou Jesus, basta aquele momento que ele foi batizado, e aí esquecem de depois, na sua caminhada, seja 10, 20, 30 anos, viver com o caráter de Jesus. Aí você encontra as pessoas na igreja que vivem com um caráter totalmente duvidoso, com um caráter distorcido, sabe? Cometendo práticas que você estranha, que você não vê em Jesus. Por quê? Porque essas pessoas entendem, talvez, que a salvação delas tenha se limitado ou se restringido àquele dia que eles entraram aqui na igreja, ouviram a pregação, foram batizados. Não!
Deus deseja forjar um caráter de Cristo na igreja como um todo, e que cada vez mais essa igreja, primeiro eu, depois você, mas também que essa igreja seja vista como uma igreja que carrega o caráter de Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus para a igreja. Isso é importante de se falar, porque, de novo, temos visto igrejas inteiras ou pessoas se portar de forma diferente daquilo que é o desejo de Deus para a sua igreja. Deus deseja que as pessoas vejam na igreja um testemunho, uma atitude, um discurso, um modo de agir, um temperamento que era o temperamento de Cristo, o modo de agir de Cristo, o discurso de Cristo, as palavras de Cristo. O problema é que quando as pessoas de fora olham para dentro da igreja e não veem isso, automaticamente eles entendem assim: poxa, Jesus deve ser parecido com esse povo. Olha a responsabilidade. Jesus, ou Deus, estabeleceu a igreja como referencial de corpo de Cristo na terra. Então nós somos o referencial. As pessoas têm que olhar para a gente, e quando olham para a gente, elas têm que ver isso que eu falei: caráter, discurso, atitude, palavra, tudo que aponte para Jesus. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Contudo, quando as pessoas olham para a gente e encontram dentro da igreja discórdia, intriga, hipocrisia, contenda, enfim, tudo aquilo que tem de ruim, as pessoas olham para a gente, olham para a igreja e dizem, e presumem que Jesus é aquilo que eles estão vendo de errado. E logo, esse Jesus eu não quero. Logo, contato com esse povo eu não quero. Então, cuidado com isso, queridos. É uma responsabilidade muito grande que eu estou falando aqui. Nós somos um referencial de Deus estabelecido na terra. Então, se a política está perdida, se os homens estão perdidos, se ninguém confia em ninguém, nós devemos buscar o máximo, sermos referenciais. O ser humano hoje em dia, todo mundo trai. Nós devemos fazer o máximo para não trair. O ser humano hoje em dia, todo mundo mente. Nós devemos fazer o máximo para não mentir. Nós devemos ter esse referencial que as pessoas precisam achar. No mundo de trevas, no mundo onde todo mundo é doido, nós precisamos ter o referencial. Não estou falando de ser perfeito, mas a gente tem que buscar isso. Então, se as pessoas olham para a igreja e veem incoerência, veem hipocrisia, veem avareza, ganância, pessoas só querendo riqueza, prosperidade, eles vão falar: não, isso aí o mundo já me oferece. Isso aí eu já conheço, lá no meu trabalho tem um monte. Então, cuidado, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, se as pessoas olham para a gente e veem essas coisas ruins, automaticamente elas serão afastadas. Contudo, se as pessoas olham para a gente e veem uma comunidade sincera, que tem a cada dia tentado resplandecer o caráter de Jesus, que tem a cada dia tentado ser referencial para as pessoas que estão lá fora, as pessoas se sentirão atraídas por essa comunidade. De novo, não estou falando de perfeição, mas estou falando de vontade, de desejo, de busca, de a cada dia falar: Senhor, me transforma mais a semelhança do teu Filho Jesus, me faça crescer mais em santidade a semelhança do teu Filho Jesus. Então, queridos, cuidado com isso. Nós precisamos ter um testemunho à semelhança de Jesus, certo? E aí, primeiro ponto que eu separei aqui: devemos, além disso, para ter um bom testemunho, devemos ser uma comunidade centrada na palavra de Deus. Os homens de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles eram aprovados por Deus e eles eram também, na sua grande maioria, respeitados pelo povo. E grande parte desse respeito vinha pela maneira que os homens de Deus da antiguidade, quando eu falo homens, estou falando homens e mulheres, estou falando de uma forma geral, era como essas pessoas se portavam, queridos, diante da palavra de Deus. Eles entendiam que a palavra de Deus não era apenas mais uma ferramenta ou apenas mais um instrumento para ser utilizado no seio da igreja. Eles entendiam que a palavra de Deus era a única, eficaz e poderosa palavra e ferramenta de Deus para o povo, para conduzir o povo, para corrigir o povo, para converter o povo. Então, grande parte do respeito e da aprovação também que Deus tinha para com esses homens e com essas mulheres era devido à fidelidade que eles tinham com a palavra de Deus. E aí é um outro problema hoje. Talvez não somos respeitados, talvez não somos tão aprovados por Deus, porque não somos tão fiéis à palavra como os homens e mulheres de Deus do passado eram.
Talvez por isso enfrentamos tantos problemas com relação a essa questão. Então, entendam, todas as coisas podem ser úteis para a igreja de Cristo. Contudo, desde que elas em momento algum possam ir de encontro ou elas possam contradizer a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, sempre estará a palavra de Deus na vida nossa e na vida da nossa igreja. Depois, aquilo que não contradiz, aquilo que não ofende, aquilo que não é contrário à Bíblia, se nós pudermos fazer uso de tal coisas, faremos para o bem da igreja. Contudo, queridos, ainda que nós não tenhamos nada, já dei esse exemplo aqui, ainda que nos falte ar-condicionado, nos falte microfone, caixa de som, nos falte instrumentos, nos falte instrumentistas para tocar bateria, teclado, violão, se nós tivermos só a palavra de Deus, nós estamos bem, nós estamos completos. Nós estamos garantidos, porque é ela que nos dá vida, é ela que nos acrescenta fé. Então, cuidado com isso. Para sermos uma comunidade de bom testemunho, temos também que ter a palavra de Deus como prioridade e a nossa única regra de fé e prática. Então, desde a época do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, igreja primitiva, os líderes da igreja sempre entenderam que eles nunca estiveram acima da palavra. Então, nos dias de hoje, o pastor também não pode estar acima da palavra, a igreja não pode estar acima da palavra. A palavra é soberana. Então, revelações, sinais, prodígios, novidades, costumes, seja lá o que for que aconteça no seio da igreja, jamais poderá superar ou estar acima da palavra de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fora isso, nada. Martinho Lutero dizia, Senhor, não me dê, ele diz, não precisa me dar sinais, prodígios, milagres e maravilhas, me dê apenas a interpretação fiel da tua palavra, eu estarei satisfeito. É isso que Lutero dizia. Outra coisa, outro teólogo dizia que, ainda que se fizessem chover milagres, contudo, se isso não estivesse baseado ou pautado na palavra de Deus, isso era irrelevante. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Há uma comunidade que tem um testemunho eficaz, uma comunidade que quer ter o caráter de Jesus, deve valorizar a Bíblia como Jesus valorizou. Não vou perder muito tempo com isso aqui, mas nós já pregamos aqui várias vezes, quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra, quando Jesus estava na sinagoga, ele usou a palavra, quando Jesus foi afrontado várias vezes, ele sempre recorreu à palavra. Então Jesus sempre valorizou a palavra de Deus. Inclusive, em diversas passagens, ele dizia para os que o perseguiam, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Se vocês lessem direito, vocês veriam que ela testifica de mim. Então, ele sempre apontava para a Bíblia. Então, nós devemos, como uma comunidade séria, como uma comunidade bíblica, valorizar a Bíblia acima de todas as coisas que temos na nossa igreja. Tudo. Pensa aí, na nossa igreja a gente tem um grupo muito bom na cozinha. A gente tem irmãs aí que são dotadas, que são super talentosas na festa tanto do aipim quanto da alegria. Ainda que isso seja uma bênção, isso não é nada comparado à bênção da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que sempre ser a nossa prioridade. Então, eis aí, queridos, um grave erro que deve ser corrigido na maioria das igrejas de hoje. A palavra de Deus tem sido deixada em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e todas as demais coisas têm tomado cuidado, tomado o lugar da palavra de Deus. Infelizmente, é isso que a gente tem visto e presenciado na maioria das igrejas que a gente conhece por aí afora. E aí, o que é que acontece? As igrejas começam a dar mau testemunho, o povo não cresce, os escândalos aparecem. Por quê? Porque não é a palavra que conduz aquela congregação. Lembre-se, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos em Atos dos Apóstolos, porque eles imitavam, porque eles tinham uma atitude, porque eles agiam à semelhança, conforme Jesus. Então não foram eles que se autoproclamaram cristãos. As pessoas chamaram eles de cristãos porque olharam para eles e viram o caráter, as atitudes, as características de Jesus. Então, para que nós tenhamos o direito de sermos chamados cristãos, as pessoas também têm que ver em nós o que as pessoas viram nos discípulos em Atos dos Apóstolos. Então, cuidado.
quando a igreja começa a perder essa referência, essa característica, essa imagem, quando a igreja perde a imagem de Cristo e tem a imagem do pastor, eu confesso que eu fico muito, assim, até sem palavra. Não é nem fico chateado, não, eu fico um pouco assustado quando eu passo em determinadas igrejas e eu vejo a foto do líder e da esposa dele no banner. Gente, isso é olha, não sei. Se as pessoas temessem a Deus, elas não fariam isso. Se elas entendessem que Deus não divide a glória deles com ninguém, que isso aqui é o templo, claro que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas quando a gente se reúne, quando a gente ora, a gente se reúne no nome de Jesus, a gente crê que o Espírito Santo se faz presente aqui agora, então nesse momento isso aqui, se é a casa de alguém, é a casa do Pai. Se isso aqui é a igreja de alguém, é a igreja de Deus. Então é ridículo, loucura acreditar que as pessoas colocam a foto deles na fachada da igreja, gente. Isso é falta de noção mesmo, sabe? Isso é falta de temor e tremor. É como se ele dissesse, é a minha igreja, e nunca foi. Então, entende, quando a igreja perde o caráter, quando as pessoas olham para a igreja, não mais veem Cristo, veem o pastor Anderson, pode ter certeza que a gente está no rumo errado. Quando as pessoas olham para a nossa fachada e vê a cara de alguém, meu irmão, a gente já perdeu o rumo há muito tempo, e não é isso que a gente tem visto aí em várias igrejas. Então, cuidado com isso, certo? Segundo ponto aqui, devemos ser uma comunidade também, não apenas da palavra, mas também do poder, de poder, porque o Evangelho é o poder de Deus, não é isso que Romanos 1 diz? O Evangelho é o poder de Deus. Então, quando João Batista, falei sobre isso domingo na pregação, envia mensageiros a Jesus e diz, olha, é você mesmo que haveria de vir? Ou temos que esperar outro? Aí Jesus diz, olha, fale para João Batista, falei isso domingo, que os cegos estão vendo, paralítico andando, surdos ouvindo, mortos ressuscitando, leprosos curados, fala isso para João Batista, ou seja, mostre para ele que o poder de Deus tem sido operado para que ele entenda que eu sou o Emanuel. E aí, trazendo para os dias de hoje, é necessário que a gente entenda que apesar dos exageros, apesar das bizarrices, apesar das distorções que algumas igrejas entendem como poder de Deus, Deus continua manifestando o seu poder. O poder de Deus ainda é real no seio da igreja. Quando nos reunimos aqui, inclusive hoje, ainda que a gente não grite, não pule, não rode, o poder de Deus é manifestado no meio do seu povo. O poder de Deus habita no nosso meio. Deus se faz presente. Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus regenera, Deus fala, Deus consola, Deus exorta. Então Deus hoje ainda manifesta poder no seio da igreja. Ainda que a nossa maneira de cultuar não seja tão barulhenta como algumas igrejas, mas não desacreditamos que o poder de Deus é real e se manifesta quando a gente se reúne. Já falei, isso aqui não é um cultinho, ainda que hoje a gente só tenha aqui no estudo bíblico talvez metade da igreja, não é um cultinho, ainda que às vezes a gente a gente convencionou de falar, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um trabalho de terça, é culto, aonde o poder de Deus se faz presente, aonde a Trindade se manifesta, aonde Deus fala com a igreja. Então, não tem cultinho e cultão, tem culto onde Deus se faz presente. Então, o poder dele continua real no meio do seio da igreja. Então, não cometemos exageros, não cometemos distorções, contudo, também não desacreditamos. Até porque, entende, por mais que a gente não seja caça-milagres, caça-poder, a gente não faz isso na nossa igreja, mas quando o poder de Deus se manifesta, seja convencendo o homem do pecado, seja restaurando o casamento, seja mudando a vida de alguém, seja curando, seja libertando, seja mudando mesmo aquelas pessoas que as pessoas costumavam dizer, para esse não tem jeito. Quando Deus manifesta o poder e transforma aquela pessoa, isso é um testemunho eficaz para os que estão fora, para os que estão de fora. Entende? Por mais que a gente não busque isso, por mais que isso não seja a nossa prioridade, quando as pessoas olham para a nossa vida e veem o poder de Deus se manifestar num livramento, como o Paulo acabou de testemunhar, numa cura, como a gente acabou de presenciar da irmã Lorena, e outras coisas mais que Deus tem feito na nossa vida, as pessoas olham e veem isso como um testemunho de Deus real, de um Deus poderoso. Hoje mesmo eu falava com a minha ex-madrasta,
e ela falava do quanto ela está feliz por esse momento que se aproxima, e aí ela falava um pouco do meu pai, né, pelo meu pai não ser cristão, e aí eu falava, eu espero que tudo isso que Deus fez na minha vida, que toda essa mudança e transformação sirva de um testemunho para o meu pai, que Deus é poderoso e que Ele faz infinitamente mais, que Ele vai na contramão e que Ele confunde aquilo que os homens diziam. Então, assim, a minha expectativa, a minha esperança, claro, é que um dia a vida que eu vivo e o poder de Deus manifestado na minha vida sirva de testemunho para que meu pai reconheça que eu sirvo a um Deus poderoso que realmente fez tudo isso. Até porque o acaso não me traria aqui. Precisamos crer, acreditar e, até mesmo quando acontecer, manifestar o poder, a bênção, o livramento, a cura de Deus, para que as pessoas à nossa volta se encantem, para que as pessoas à nossa volta reconheçam que servimos a um Deus vivo, poderoso, que guerreia as nossas batalhas, que é Pai, que cuida, que prospera, que abençoa, que zela. Então, apesar de não cairmos nos erros, nós somos uma comunidade da palavra e também do poder de Deus, certo? Terceiro ponto, devemos ser, ou somos uma comunidade que deve viver em unidade. Vamos ler lá em João 17? É um texto bem interessante, que puxa bastante a nossa orelha. João 17, versículo 20. Diz assim, João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Gente, esse texto é muito bom, né? Não era nem isso que eu ia falar. Mas olha o que Jesus diz. Eu não estou rogando só por esses, pelos discípulos que estavam com ele e pelos que já tinham crido nele na época do ministério dele. Aí olha o que ele diz. Eu também estou rogando por aqueles que vierem a crer. Beleza, por mim, por você, por aqueles que ainda entrarão por essa igreja. Mas aí o que mais me chama a atenção é que Jesus fala assim, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, certo? Então, queridos, o que faz as pessoas crer é por intermédio da palavra. Claro, pastor, tem a operação do Espírito Santo? Claro. Tem ação do Espírito Santo? Evidente. Mas o que o Espírito Santo usa? A palavra. Ela é o poder, o dínamo, ela é a ferramenta de Deus para quebrar, ela é a chave que abre o coração e escancara ele para o Evangelho. Então, não era isso que eu queria falar, mas vamos lá. 21. Aí então ele diz, eu rogo pelos que vierem a crer, 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então esse texto é um texto muito interessante, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus já estava se preparando para a morte, para a partida, e aí ele faz essa oração sacerdotal rogando pelos discípulos, e aí em determinado momento ele diz, olha Pai, eu não estou orando só por esses que aqui estão comigo agora, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio da Tua Palavra, e eu quero que assim como eu e o Senhor somos um, eles também sejam um, juntamente conosco, e mais, para que o povo, ele diz assim, para que seja transmitida a glória, e para que vejam neles, que conheçam neles, que o Senhor me enviaste e os amaste. Então, cuidado com isso, porque você vê nesse texto, a importância de se viver unido, a importância da igreja ter uma unidade. E aí, é sempre bom parar e fazer um parênteses. Meu irmão, nunca nós pensaremos idêntico, nunca nós teremos o mesmo temperamento, nunca nós teremos as mesmas atitudes. Contudo, quando a gente fala de evangelho, fé,
Igreja, a gente tem que passar por cima dos nossos temperamentos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, tudo isso para que haja uma unidade no corpo de Cristo, para que haja um corpo unido, bem ajustado. Não pode uma perna querer ir para um lado e outra perna querer ir para o outro. Ainda que, entenda, a gente jamais vamos chegar a uma... igual robô. Não existe clone aqui, existem pessoas individuais, cada uma com a sua individualidade. Contudo, a gente entende que existe um bem maior, e esse bem maior chama-se igreja, esse bem maior chama-se corpo de Cristo. Contudo, então, a gente entende que, se necessário for, a gente vai ceder, abrir mão, a gente sempre vai ter um jogo de cintura para que a unidade prevaleça, principalmente a unidade quando a gente está falando de coisas concernentes ao reino de Cristo. Então, se você gosta de filme de guerra e o outro gosta de drama, não é necessário haver uma unidade nisso. Você quer fazer faculdade de engenharia e o outro quer fazer de direito, não é necessário que haja uma unidade nisso. O que a gente está falando de unidade é unidade de propósito, unidade de adoração, unidade de fé, unidade de serviço, unidade de amor ao próximo. Unidade quando a gente está falando de coisas que se referem à igreja de Cristo Jesus e principalmente a essa, que nós estamos inseridos aqui. Ah, pastor, pode haver unidade com outras igrejas? Sim, deve haver, naquilo que for possível, naquilo que nós tivermos oportunidade. Mas eu estou falando de igreja, Deus plantou a gente aqui, então aqui deve haver unidade, porque olha o que acontece, em nenhum outro lugar, queridos, você vai ver esse tipo de mandamento. As pessoas podem até se unir na sociedade, seja num condomínio, seja numa academia, seja num clube de futebol, mas elas se unem em torno de um interesse próprio. Contudo, quando a gente se une na igreja, a gente se une em torno do interesse de Cristo. O nosso interesse fica em segundo plano. Então, esse tipo de unidade só é possível na igreja. Esse tipo de unidade só é possível no corpo de Cristo. Esse tipo de unidade só é possível na comunhão. Por isso que de novo, não é o tema de hoje, mas é uma grande incoerência essas pessoas que se autodenominam desigrejados. Estou na minha casa, sou igreja na minha casa. Ele é unidade com quem? Ele é unidade de quem? Então não existe isso. Então cuidado com isso, porque se de um lado isso é importante, de um lado isso também puxa a nossa orelha, porque assim, se a unidade nossa como igreja vai evidenciar, porque o texto diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha só, para que o mundo creia. Então, se a unidade dos crentes, se a unidade nossa faz com que o mundo creia que Jesus é real, evidentemente, a desunião, a falta de unidade, faz com que o mundo desacredite do que a gente chama de igreja e corpo de Cristo. Se a gente diz que isso aqui é uma família, se a gente diz que isso aqui é um corpo, se a gente diz que isso aqui é uma unidade, uma comunidade terapêutica, que todos nós somos salvos por um só Senhor, que só Ele manda e a gente aqui, todo mundo é servo, e as pessoas olham para a gente e não vêem unidade, as pessoas vão desacreditar do nosso discurso, as pessoas vão perguntar: que união é essa? Que Cristo é esse que vocês servem? Então, se por um lado essa unidade evidencia, a falta dela evidencia o contrário, que Cristo não se faz presente no meio daquela igreja. Então, perfeição, pastor? Não estou falando de perfeição. Contudo, se você sabe, ou se você tem vivido, ou se você tem talvez até alimentado situações de desunião no povo de Deus, pode ter certeza que você está jogando contra. Você está jogando na contramão, você está participando do lado errado. É fácil, pastor? Não é fácil. Não é fácil, porque como eu disse, para vivermos uma unidade, às vezes é necessário passar por cima do eu, às vezes é necessário passar por cima da nossa vontade, às vezes é necessário passar por cima das nossas verdades absolutas, certo? Para que haja uma unidade no corpo. Então, cuidado com isso, queridos, porque se aonde há unidade, há Jesus, aonde há desunião, aonde há contenda, aonde há rixa, aonde há briga, pode ter certeza que ali é uma balança. Não tem como, não tem Jesus.
é uma coisa não caminha junto com a outra. Então, cuidado com isso, que Deus nos dê força, que Deus nos conceda graça para nos esforçarmos, primeiro para manter e segundo para cultivar e buscar cada vez mais uma unidade no seio da igreja. E eu sempre dou esse exemplo. É claro que os jovens sempre terão uma afinidade maior entre eles. É claro que o grupo Davi, talvez, tenha uma afinidade mais próxima entre eles, as irmãs que já fazem parte do grupo Davi. Contudo, a gente jamais pode esquecer que nós fazemos parte de um todo, e o todo se chama Igreja Congregacional de Andorinhas. Por isso que a gente, quando se reúne quinta, é o todo. Quando a gente se reúne domingo, é o todo. Ainda que a reunião dos jovens seja sexta, ainda que a reunião do Davi seja segunda, enfim, precisamos nos reunir como igreja, aonde idoso, homem, mulher, jovem e crianças, porque no primeiro domingo a gente tem deixado as crianças na igreja cultuando, crianças também cultuem com a gente, porque nós somos uma unidade. Eles fazem parte, a gente não pode só jogar eles para a classinha, eles têm que fazer parte do culto também, porque somos um corpo. Então, queridos, que Deus nos dê graça para nos esforçarmos, cultivando, buscando e preservando a unidade que já temos. Então, louvo a Deus, porque confesso que entendo que nós somos uma igreja perfeita. Não, não é perfeita, mas uma igreja onde eu percebo um traço de unidade, traço de disposição, de pessoas sempre prontas a ajudar, a se envolver. Então, louvado seja o nome de Deus, e que a cada dia que passe, a nossa igreja possa refletir mais Jesus por meio da fidelidade da palavra, do poder e também dessa questão da unidade, que as pessoas possam ouvir. É tão feio, sabe, queridos? Essa semana eu estava visitando uma irmã, aí ela estava dizendo que pessoas de outra igreja visitaram ela essa semana e estavam contando um monte de problema, um monte de briga, um monte de coisa errada da igreja delas. Então, assim, é tão feio, é tão lamentável, ainda mais quando as coisas tomam esse rumo, das pessoas vão contar para outros, entendeu? Então, cuidado com isso. Espero que nós não cheguemos a esse ponto. Espero que se um dia a gente precisar acertar alguma coisa, a gente feche aqui as portas e lave a nossa roupa suja em casa. A gente não precisa sair contando para os vizinhos aquilo que está de errado, porque temos imperfeições, somos pecadores. Então, se um dia acontecer algo de errado, se um dia dentro dessa unidade acontecer um racha, nós fecharemos a nossa porta, fecharemos a nossa casa e acertaremos em casa, entre família. É assim que funciona. Então, não existe perfeição, certo? Então, que isso seja verdade. E aí, quarto lugar, uma comunidade que tem um bom testemunho, ela também tem que ser bem vista pelos de fora. E aí, lembrando de Jesus, ele foi uma pessoa, né, que gerou vários tipos de emoções, né, e de reações para com ele. Jesus foi amado e odiado, rejeitado e admirado, seguido por uns e apedrejado, não literalmente, né, por outros. E não é diferente com a igreja de Cristo. Não vai ser diferente com o corpo de Cristo. Seremos admirados, rejeitados, amados e odiados. Contudo, falando de Jesus, devemos lembrar do seguinte: do que dependeu de Jesus, ele foi irrepreensível em todas as coisas. Alguns poderiam odiá-lo, alguns poderiam persegui-lo, alguns poderiam maltratá-lo. Contudo, ele jamais deu um tio de motivo para que isso acontecesse. Entende? Então, se um dia viermos a sofrer perseguição, ódio, sei lá, rejeição, seja lá o que for, isso não pode partir de nós. Nós não podemos dar motivo para que as pessoas nos odeiem. Pelo contrário, no que depender de nós, nós devemos ser irrepreensíveis. Se as pessoas não gostam da gente, o problema é deles com Deus. Eles que vão responder com Deus. O problema é quando as pessoas não gostam da gente com motivo. E dizem, não gosto de fulano, não gosto daquela igreja, por isso, isso, isso. A gente tem que tomar cuidado. É claro que a gente sabe que tem pessoas que, ainda que a gente faça tudo certinho, camarada, é osso duro de roer.
Então, esse tipo de gente, a gente releva. Mas o que eu estou dizendo é, a nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus. Sabe, que a gente tem aquele discurso, né? Ah, nem Jesus agradou a todo mundo, pastor, como é que eu vou agradar? É verdade, você não vai agradar a todo mundo. Mas lembre-se, Jesus nunca deu motivo para desagradar ninguém. As pessoas simplesmente se desagradavam dele porque ele era a verdade. Porque ele era a luz do mundo, porque ele pregava a verdade, ninguém queria a verdade, porque ele dizia aquilo que ninguém queria ouvir. Então, se as pessoas não vão gostar da gente porque a gente prega o Evangelho, aí, queridos, eu estou satisfeito. Alguém fala, eu não gosto do Senhor, porque o Senhor prega o Evangelho, que o Senhor prega a verdade, que o Senhor fala de pecado, de inferno, não gosto da sua igreja por isso. Eu vou glorificar a Deus, porque eu vou me sentir muito feliz, porque eu vou estar sendo fiel a Deus. Vou ficar muito satisfeito se alguém falar isso para mim. Agora, se você falar, não gosto do pastor, que ele é mal educado, arrogante, prepotente, é 7-1, tá calote no bairro, aí, meu irmão, não dá, né? A dizer que é perseguição, ó Senhor, estão me perseguindo. Tu está dando motivo. Então, cuidado com isso. Vou ler um texto aqui. 1 Pedro 2, 11 e 12. Diz assim, 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele diz, olha, naquilo que eles estão falando mal de vocês, quando eles olharem a atitude de vocês, eles vão glorificar a Deus no dia da visitação, porque eles vão perceber que aquilo que falam de vocês não é verdade. Aquelas besteiras que falam de vocês não é verdade, porque eles vão vivenciar, eles vão presenciar em vocês atitudes de Cristo, atitudes exemplar. E aí ele diz, no meio dos gentios. Falo muito isso aqui na igreja. É fácil, num culto de quinta e de domingo, a gente manter, né, uma moral, manter um linguajar, manter uma adoração, manter um padrão, mas esse padrão tem que ser levado lá para fora, e no meio do trabalho, no meio da família, no meio da vizinhança, no meio, sei lá, onde você estiver, você tem que manter um procedimento exemplar. Você tem que lembrar que você é uma testemunha, de que você é alguém que as pessoas têm como referência. Você é crente, é assim que eles veem. Você representa, por mais que você saiba quase nada da Bíblia, seja novo convertido, por mais que você esteja de boca fechada, eles olham para você como alguém que representa Jesus. Então cuidado, meus irmãos, cuidado. Essa história, nem Jesus agradou todo mundo, é verdade. Você também não vai agradar, mas no que depender de mim e de você, no que depender dessa igreja, a gente tem que fazer de tudo para ter um bom testemunho com os vizinhos, para ser bem visto, certo? Se a gente, lembra até que a gente falava aqui há um tempo atrás, daquelas igrejas que fazem muito barulho em determinada hora da noite. Isso é mau testemunho, isso é incômodo. Você gostaria de estar na tua casa e o camarada botar um funk bravo, você assistindo tua televisão, orando na tua Bíblia? Não gostaria. Ah, pastor, mas é funk, aqui é um louvor. Não interessa, a gente não deve desrespeitar nem invadir a privacidade das pessoas. A gente não deve incomodar as pessoas, a gente deve tentar fazer o máximo para que as pessoas não tenham nada para falar contra a nossa atitude. Então, queridos, se a gente sabe que determinada hora ou determinada altura incomoda, né, não tem por que a gente fazer barulho além do limite. Até porque, eu lembro, e aí, né, infelizmente, as pessoas, quando dão motivo, estão expostas a sofrer esse tipo de coisa. Uma vez picharam mesmo no muro de uma igreja. Deus não é surdo. Picharam, Deus não é surdo. Então, assim, pastor, está certo? Não, está errado. Mas por quê? Foi à toa? Não, provavelmente porque aquela igreja estava importunando a vizinhança. Falo isso agora, né, até mais assim, real, que é a minha avó, e aí também não é cristã, mas abriram uma igreja embaixo daquela minha avó. Ela falou, olha, eu não consigo assistir televisão domingo. Já contei esse testemunho aqui para os irmãos. Certa feita eu de mão dada com meu pai, né, a gente numa roda, orando, meu pai foi dar uma aula de jiu-jitsu, aí demos as mãos para orar, quem orou foi o irmão. Gente, ele começou a bater o pé no chão,
o prédio tremia. E aí, cada vez que ele batia o pé no chão, meu pai apertava minha mão assim, sabe, de medo. E eu falando, ah, Senhor, tomara que meu pai não pense que eu bato o pé no chão assim também. Tomara que meu pai não pense que eu bato o pé. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com a maneira que a gente se porta em tudo. Ainda que, de novo, por mais que a gente tente fazer tudo direitinho, sempre vai ter uma língua afiada, uma língua grande, que vai falar alguma coisa, certo? Mas se a nossa consciência está limpa, se a nossa consciência está tranquila, de que a gente tem sido sempre que possível igual a Jesus, deixa eu falar, certo? Quem nos justifica é o Senhor. Mas cuidado, a gente tem sempre que avaliar a nossa vida para que a gente venha ver se a gente não está dando motivo de ser pedra de tropeço, motivo de ser escândalo, certo? Motivo de ser barreira para as pessoas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é justamente isso que nós devemos fazer. Buscar sermos bem vistos. Primeiro, devemos ser bem vistos pela fidelidade a Deus, pela fidelidade ao nosso Deus. Segundo, devemos ser bem vistos pelo amor ao próximo. E terceiro, devemos ser bem vistos também pela prontidão, pela disposição de ajudar aqueles que precisam, ainda que não sejam da nossa igreja. Então, acredito que são 3 pilares, poderia citar outros, mas que fazem com que a gente tenha uma postura para os de fora coerente. Fidelidade a Deus, amor ao próximo e disposição de estender a mão para aqueles que precisam. Certo? Porque um dia Deus estendeu a mão quando a gente estava perdido, caminhando para o inferno. Para terminar, queridos, eu faço uma pergunta, né? Como que o povo de Deus tem sido visto hoje? Será que o povo de Deus tem sido visto como uma comunidade de bom testemunho? Será que a grande maioria das igrejas evangélicas tem sido encaradas com bons olhos pelos de fora? Ou será que as pessoas têm olhado para a igreja evangélica e têm visto, em algumas, claro, não estou generalizando, mas a gente sabe como é que o povo vê em um e generaliza, mas será que o povo tem visto egoísmo, egocentrismo, só desejo de prosperar, desejo de só eu? Porque se é isso, se essa é a imagem que a gente tem passado, se essa é a imagem que a igreja evangélica tem transmitido, pode ter certeza, essa igreja não tem transmitido a imagem de Jesus. Contudo, se ainda que dentro das nossas imperfeições a gente tem tentado transmitir uma imagem de amor, misericórdia, compaixão, graça, sabe? Atitudes de preocupação, atitudes de unidade, de se envolver, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se essa tem sido a imagem que a gente tem tentado passar, ainda que talvez a gente tenha que melhorar, se essa tem sido a nossa imagem, pode ter certeza que aí a glória de Jesus vai aparecer. A imagem de Cristo vai brilhar. E seremos como apenas um espelho que aponta para Ele, certo? As pessoas não olharão para a gente, olharão para Ele. As pessoas não virão até nós, virão até Ele, porque com as nossas atitudes nós estaremos evidenciando Ele. Então, saia daqui hoje pensando nisso que a gente falou. Devemos ser uma comunidade com bom testemunho. E para isso a gente tem que amar a palavra, para isso a gente tem que ter uma unidade, para isso a gente tem que crer que o poder de Deus ainda é real no meio da igreja, e para isso a gente tem que tentar, no que depender da gente, sempre ter uma atitude exemplar para com aqueles que estão à nossa volta, para que não venhamos a ser motivo de escandalizar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos encerrar?